Ô Igor, a gente está tendo uma manhã muito bacana aqui do ponto de vista do esporte em Santos Dumont. Não é sempre que acontece isso, um avaliador de uma grande equipe vir aqui na cidade. E normalmente nesse tipo de avaliação, o que é levado em consideração? Quais observações que você leva? Quais os critérios para se observar, né, esses atletas, esses pequenos atletas aí? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sou o Igor, observador técnico do Palmeiras. Primeira vez aqui em Santos Dumont. Então, estou muito feliz em conhecer a cidade, conhecer a garotada aí. Quanto aos critérios, a gente leva em conta primeiro algumas características por posição do atleta, né? Quais características que ele tem da posição que destaca. A gente analisa a relação com bola, técnica individual, principalmente. A parte física a gente não tenta não avaliar tanto. Claro que é impossível desvincular do jogo do atleta, né, a parte física, mas a gente acredita que na nossa academia ele possa desenvolver mais fisicamente. Então, majoritariamente, a gente olha a parte técnica do atleta. Legal, cara. E o que acontece caso vocês observem um atleta que ele se destaque, é selecionado? Quais as próximas etapas? Então, a gente pode escolher dois caminhos para ele. A gente pode selecionar ele diretamente para ser aprovado direto no clube, já integrar as categorias de base, se ele tiver um desempenho muito acima e a gente considerar que é o ideal, ou a gente levar para ele ser avaliado lá no contexto da categoria, que é o mais comum. Ele fica lá 1 ou 2 semanas, né, treinando com a categoria, vivendo o dia a dia até para ver como ele se adapta. E ele tendo bom desempenho, a gente consegue integrar ele à categoria. Claro, é feito com calma, até porque são crianças de outro estado. A gente entra em contato com a família, alinha uma data, vê o possível retorno caso ele esteja performando bem e faz essa mudança aos poucos. Não precisa ser nada drástico, às vezes algumas famílias ficam meio assustadas, mas ainda mais se tratar de criança, ainda mais se tratar de grandes mudanças, a gente tem cautela e vai fazendo da melhor forma. Perfeito. E só para fechar, hoje tem uma diferença, não é uma peneira, aquela tradicional que a gente conhece, é um jogo avaliativo. Qual que é a diferença entre os dois? Tem uma diferença de observação? Então, no caso, quando a gente chama de peneira, geralmente é mais aberto a todos que quiserem se inscrever. Então, tem atletas de diferentes níveis. Em média, o nível tende a ser um pouco mais baixo, que são atletas, às vezes, que não estão no contexto da escola, não estão no contexto de treinamento. Então, alguns atletas ainda não estão no nível que a gente espera, né? Por ser jogos avaliativos, é um pouco mais interessante na questão de aproveitamento, porque são atletas que já estão levando uma rotina de treino, já têm a instrução dos professores, já estão desenvolvendo algum tempo, disputando jogos, competições, né? Então tende a ser, claro que não é regra, mas tende a ter um nível mais elevado e mais próximo do contexto de um clube grande.